Então, em 700 a.C., já se achou ali em escavações em Nimrod. Acho que a pronúncia não é Nimrud, é Nimrod. A lente Layard, que é uma peça de cristal de 2.700 anos, que foi desenterrada em 1850 pelo Layard no Palácio Assírio de Nimrod, no atual Iraque. Então, uma primeira peça aí descoberta, uma lente de aumento, ainda não se sabe exatamente para que era usada. Pode ser para aumentar realmente aquilo que está sendo visualizado, para fazer fogo. Não era grande, gente. Tem fotos dela aqui, tem uma foto dela aqui, dessa lente. Então, essa lente ela é côncava de um lado, plana do outro. Ela tem 2.700 anos. E o tamanho dela é um pouco menor do que ali 2 centímetros, né? É pequena, não é uma lente grande. Então, a primeira peça de aumento óptico encontrada foi essa. Lentes de aumento você tem em várias partes da antiguidade. Então, as nuvens de Aristófanes, em 424, menciona lentes de aumento, questões naturais de Sêneca também, história natural de Plínio o Velho, agora 77 depois de Cristo. Então, antes de Cristo, Aristófanes, e depois tudo depois de Cristo. Plínio, na história natural de Plínio, ele fala sobre um globo de vidro cheio de água, que serviria para cauterizar feridas, inclusive. Então, os raios se concentram, os raios do Sol se concentram ali no ponto focal, justamente você tem um aumento muito grande de temperatura, ele serviria para cauterizar feridas, isso em 77 depois de Cristo. Depois, o árabe, Ibn al-Haytham, de 1021, também menciona na obra óptica a respeito de lentes de aumento, e aí em Bacon já é século XIII, também menciona. Então, a partir do século XIII, você tem muitos trabalhos sobre lentes de aumento para fazer óculos. Então, o que provavelmente generalizou o uso do microscópio. Então, perceberam, nossa, tem o óculos, né? Eu consigo ver com mais precisão. Vou usar a lente aqui para aumentar as coisas, mas, claro, esse seria um microscópio simples, não é um microscópio composto. Então, você tem, na parte óptica, dois tipos de microscópio. De onde surgiram, então, de onde surgiu o microscópio? Você tem, então, que o holandês Cornelis Drebbel muitas vezes é referido como o inventor do microscópio composto, em 1621, que o exibiu em Londres e em Roma em 1624. Após essa exibição, Galileu construiu a sua própria versão. Então, você tem dois tipos de microscópio óptico. Um microscópio simples, que vai usar uma lente só, um microscópio composto, que vai usar a ocular e a objetiva. Então, a objetiva sempre muito mais perto do objeto que você quer aumentar, e a ocular, é claro, próximo do olho. O verdadeiro inventor do microscópio composto é desconhecido, embora muitas afirmações tenham sido feitas ao longo dos anos. Esse Johannes falou que o pai dele seria o inventor do microscópio, ajudado pelo avô e tal, mas nada disso se confirmou. Então, em torno de 1590, 1600 e pouco, você já tem construções de telescópios compostos, que são aqueles de duas lentes, uma objetiva e uma ocular. Então, os holandeses eles têm uma tradição imensa na confecção de lentes. Inclusive, naquela época, tudo isso era segredo. Então, um fazia uma lente, outro fazia outro tipo de lente, e ninguém sabia a técnica usada de um para o outro. Não era como a ciência de hoje, que tudo é, né? Você tem, é claro, segredos industriais, esse tipo de coisa, mas quando publica-se um artigo, todo mundo vai questionar, vai ver se dá certo, etc. Então, aquela época, principalmente com a construção de aparelhos ópticos, pelos holandeses, havia muito segredo entre eles. Em 1665, você já tem Robert Hooke, que publica a obra Micrografia, uma coleção de desenhos biológicos. Então, ele cunha a palavra célula. O Robert Hooke foi o primeiro a usar a palavra célula para as estruturas que descobre na cortiça. Então, aqui você já tem a imagem da obra Micrografia, de 1665, de Robert Hooke.
Aqui o desenho. Então, esses desenhos são feitos por ele. Agora, não me lembro se ele mandou alguém fazer. Os cientistas da época desenhavam muito bem, porque você não tinha como tirar fotos, aquelas coisas e tal. Esse seria o microscópio, então, do Robert Hooke. O aumento ali, gente, tem duas coisas importantíssimas para microscópio. O aumento não é a mais importante. A mais importante é a resolução. Então, o quanto você consegue ver, quanto você consegue aumentar e ainda perceber a diferença entre dois pontos sem que haja uma deformação muito grande da imagem, né? Nós vamos ver isso muito bem daqui a pouco. Então, está aí a cortiça observada pelo Robert Hooke. Esses retângulozinhos, essas coisas aqui, ele diz que são justamente as células da cortiça. E são, né? São células da cortiça. As células vegetais, muitas vezes, são mais fáceis de observar. Você tem, às vezes, células grandes, é bem mais simples de observar do que células animais. Então, esses retângulos aqui são as células observadas na cortiça por Robert Hooke. Aqui, veja, isso é um desenho. É o desenho da cabeça de uma mosca, feita por Robert Hooke. Veja, é impressionante a qualidade do desenho. Isso é feito a lápis. Na sequência, você tem como seria uma mosca observada hoje no microscópio eletrônico. Veja que o desenho feito por Robert Hooke, ele não é tão longe do que a gente vê hoje. Tá aí. Aqui uma outra foto de microscópio eletrônico. Nós vamos ver os diversos tipos de uma mosca. E aqui uma pulga desenhada por Robert Hooke e a pulga como nós vemos hoje num microscópio eletrônico. Você tem principalmente ali 3 microscópios eletrônicos, vou falar deles mais à frente, mas veja que você nunca terá imagens coloridas de microscópios eletrônicos. As imagens são coloridas depois. Então, o microscópio eletrônico ele funciona muito mais por contraste. Você vai ter imagens em preto e branco. E depois, se houver necessidade, para alguma finalidade artística, pode-se colorir a foto. Então, essa é uma pulga vista hoje no microscópio, e assim como via Robert Hooke, que desenhou na obra Micrografia. Então, o Leeuwenhoek, ele melhora o microscópio simples para a visualização de espécimes biológicos. Veja, já há o microscópio composto, 2 lentes, objetivo e ocular. Mas o Leeuwenhoek, ele faz um microscópio simples também, de lente única. Então, dispositivos pequenos, o maior tendo uns 5 centímetros, algo mais ou menos desse tamanho, né? Vocês já vão ver uma imagem. E eles eram usados colocando a lente bem próximo ao olho. O outro lado do microscópio possui um pino onde a amostra era fixada para ficar perto da lente. Havia também 3 parafusos para mover o pino e a amostra ao longo dos 3 eixos, para mudar o foco e para percorrer a amostra. Então, aqui você tem um microscópio do Leeuwenhoek. É esse aí. Então, veja, a amostra ficava aqui nessa pontinha, o olho fica aqui do outro lado, você colocava a amostra aqui, né? Usava a luz do sol, provavelmente não apontando direto para o sol, mas tinha que ter uma bela iluminação, e aí com esses outros ajustes desse aparelhinho, você conseguia percorrer a amostra e ajustar o foco, né? A distância aqui era ajustada, a translação aqui desse ponto também. Aqui você tem um microscópio de 1750, depois um de 1775 a 95, já era esse tipo de microscópio, todos compostos, né? O Zeiss, ele tem também uma tradição imensa, né? Ele pegou ali os melhores cientistas para trabalhar com ele, abriu uma produção de lentes e de instrumentos ópticos,
E ele trabalhou com o AB. Aliás, o AB trabalhava para ele, o Zeiss era o dono da empresa. Até hoje você tem várias lentes Zeiss por aí, né? Apesar dessa tecnologia existir há 400 anos, as técnicas de iluminação das amostras foram desenvolvidas em tempos mais recentes para gerar imagens de alta qualidade. Então, como funciona a ciência? Você quer desenvolver um aparelho. Você quer desenvolver alguma coisa para estudar, no caso, um invisível, né? Um mundo microscópico, que a gente não enxerga. Do que é constituído o aparelho? De lentes. Um tubo com duas lentes e é iluminado. Então, como vamos melhorar, como vamos desenvolver melhor esse produto, esse invento? Bom, se ele é feito de lentes, podemos alterar as lentes, ou podemos alterar os tubos, ou podemos alterar a luz, porque os microscópios ópticos usam luz. Perceberam que a iluminação ela poderia ser de diversas formas alteradas. Então, você tem em 1893, Augusto Köhler desenvolveu a iluminação Köhler, que é extremamente uniforme e supera muitas limitações das técnicas mais antigas. O problema que você tinha antes, inclusive, era que você iluminava com uma lâmpada que tem um filamento, o filamento da lâmpada aparecia na imagem. É claro, você podia usar a luz do sol, alguma coisa assim, mas tem que tomar um extremo cuidado. A luz do sol é muito forte, nunca se direciona um telescópio para o sol. Eu consegui observar manchas solares quando eu tinha 13, 14 anos, por aí, 12, 13 anos. Já existia o sol naquela época, inclusive as manchas solares, já existiam. E eu fiz um telescópio em casa, com lente de óculos velho, um ocular de um microscópio que eu tinha e tal. Aí eu projetei a imagem num papel escuro. Vi certinho as manchas solares e tal, mas derreteu toda a minha ocular. Que é o que acontece com o olho de alguém que olhar aqui, né, diretamente para o sol com um telescópio. Não se faz isso. E muitas técnicas estão disponíveis para gerar uma imagem de contraste aprimorada de uma amostra. Ainda estamos falando dos microscópios ópticos, que incluem, então, você tem para tratamento da iluminação, não o tratamento da amostra. Se você pegar microscópios eletrônicos, o tratamento da amostra, nossa, é absurdo. É absurdo. Agora, falando de microscópios ópticos, o tratamento da luz. Como isso é modificado? Polarização cruzada, campo escuro, contraste de fase, iluminação de contraste de interferência diferencial. E ainda a técnica SARFI, que combina luz polarizada cruzada e lâminas com contraste específico para a visualização de amostras nanométricas. Então, aqui você tem as várias técnicas de iluminação. Aqui é alto brilho. Esse é luz polarizada. Esse é a luz polarizada cruzada. Então, são 4 técnicas de alteração de iluminação. Então, a iluminação pode ser alterada de diversas formas para observação da amostra. Como vocês veem aí, então você tem várias possibilidades para estudar diferentes estruturas ali da amostra através da iluminação. Então, a resolução do microscópio óptico, ela não pode ser menor do que metade do comprimento de onda da luz visível, que é entre 0,4 e 0,7 microns. Quando podemos ver a luz verde, que tem 0,5 microns, os objetos têm no máximo 0,2. Então, 1 micron, lembre, corresponde a 10 elevado a menos 6 metros. A 10 a menos 6 do metro. Então, esse seria o micro. Depois você tem o nano e o pico. Então, abaixo desse ponto, o microscópio de luz não é mais útil, pois é necessário um comprimento de onda menor que 400 nanômetros. O nano é 10 a menos 9 do metro. Então, veja, eu tenho na sequência aqui o espectro visível. Veja que o espectro visível vai de 400 nanômetros ou nanômetros até 750 nanômetros. Passou daqui, você já não consegue mais, não é mais útil o microscópio. Então, coisas menores que esse comprimento de onda já não são mais
visíveis por um microscópio óptico. Existe esse limite. Então, as células vivas geralmente carecem de contraste suficiente para serem estudadas com sucesso pelos microscópios ópticos, pois as estruturas internas das células são incolores e transparentes. A maneira comum é aumentar o contraste por estruturas diferentes com corantes seletivos. Aliás, quando você trabalha, qualquer um que trabalhar com biologia sabe a importância do corante para uma observação de estruturas biológicas, células, né? Então, o uso de corantes também é importante. Então, essas limitações foram superadas até certo ponto por técnicas de microscopia específicas que podem aumentar de forma não invasiva o contraste da imagem. Então, essas técnicas fazem uso de diferenças no índice de refração das estruturas celulares. Então, para estudar células vivas, organismos vivos, tem que se tomar muito cuidado com a técnica utilizada, senão você vai matar a sua amostra. Está aqui um microscópio óptico mais recente. Aqui um outro. Então, esse, se não me engano, esse da Leica, Leica, a pronúncia mesmo. Esse da Leica, ele faz, inclusive, o corte a laser da amostra. Então, em camadas, em fatias bem finas, para observação. São microscópios bem modernos, ópticos, né? E caríssimos também.